Oi, pessoal. Pediram para falar de força de atrito, vamos lá. Olha aqui, força de atrito, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com rugosidade. Entenda que a força de atrito não é uma rugosidade de uma superfície, é rugosidade do contato entre duas superfícies. Só existe atrito se tiver em contato duas superfícies. Uma superfície só não tem atrito, tá joia? Bom, e o que é esse atrito? O atrito é uma força, certo? É uma força contrária ao movimento ou à tendência do movimento. Por que a tendência do movimento? Porque se a gente observar num plano inclinado, se um corpo ele está parado, é sinal que eu tenho uma força de atrito aqui para trás segurando esse corpo, senão ele escorregaria. Esse corpo, então, está parado e nem por isso deixa de existir a força de atrito, tá? Então, ela é a força contrária ao movimento ou a tendência ao movimento. E nós temos dois tipos de atrito. Nós temos a força de atrito aqui, estático e dinâmico. Então, tá aqui, dinâmico também pode ser chamado de cinético. E força de atrito estático, tá? Força de atrito dinâmico, força de atrito estático, simbologia, tá? Bom, qual que é a diferença de um para o outro? A força de atrito dinâmico, ela é uma força de atrito constante. Olha só. É uma força constante. Enquanto a força de atrito estático é uma força variável. Já vou te explicar por que ela é variável, tá? Esse corpo aqui, essa força aqui, age em corpos em movimento. E esse aqui age em corpos em repouso. Repouso, pessoal, tá? Bom, ou na tendência, está em repouso, ele pode estar na tendência do movimento ou não. Por quê? Porque esse repouso se refere a esse variável aqui, tá? Bom, como assim, professor? Eu tenho um bloco e esse bloco está sendo empurrado com uma determinada força F. Se ele tem uma velocidade diferente de zero, essa força de atrito aqui é força de atrito dinâmico, tá? Por quê? Porque a velocidade é diferente de zero, certo? E para onde está essa força? Para cá, ó. Aqui está a força de atrito dinâmico. Se o corpo ele está parado, mas ele também está recebendo uma força F e ele está parado, a força de atrito estática ela continua sendo aqui para trás. Só que agora, estático, agora a velocidade é igual a zero, certo? Então, tá aqui, ó, velocidade igual a zero. A força de atrito estático é sempre maior que a força de atrito dinâmico. Por quê? Porque a força de atrito, pessoal, ela é um encaixe de rugosidades, é um encaixe das rugosidades das superfícies. Quando o corpo está parado, o que acontece? É como se eu tivesse uma superfície e a outra superfície em cima, ela se encaixa melhor nessa superfície, aqui, superfície 1 e superfície 2, tá? Do que quando está em movimento. Então, imagina assim, ó, que essas duas superfícies estão bem encaixadinhas. Então, eu tenho um coeficiente de atrito estático aqui. Quando, imagina que isso aqui, ó, consiga se projetar perfeitamente aqui, tá? Quando você tá
com uma movimentação na superfície de cima, velocidade diferente de zero, essas rugosidades, elas não conseguem mais se encaixar perfeitamente. Então, aqui eu tenho um encaixe grande, eu tenho que fazer uma força grande para tirar o corpo do repouso. Depois que eu tiro o corpo do repouso, eu consigo manter esse corpo em movimento com mais facilidade. Por quê? Porque a força de atrito é menor. Por que que a força de atrito é menor? Porque o encaixe entre as superfícies agora é menor, certo? Bom, e existe um gráfico que é muito importante, que é o gráfico de uma força externa com a força de atrito, tá? Imagina o seguinte, aqui você tem a força F, você vai aplicar no corpo e aqui representa a sua força de atrito. Força de atrito estático variável, que eu falei que ia explicar para você. O que que acontece? Ela parte do zero e vai até um ponto máximo. Vamos lá. Como assim? Tem uma caixa e eu preciso aplicar nessa caixa uma força de atrito de 100 newtons, tá? Se eu aplicar uma força menor que 100 newtons, o que que vai acontecer? Aplico uma força de 10 newtons. A força de atrito também é 10 newtons, não tem como ser uma força maior, não tem como ser 100, senão essa caixa vai andar para trás. Se eu aplico uma força de 50 newtons, essa força de atrito passa a ser 50 newtons e o corpo continua parado, portanto, força de atrito estático. Se eu aplico aqui, ó, 90 newtons, o atrito estático também valerá 90 newtons. Agora, se eu chego neste ponto aqui, este pontinho, ele é chamado de força de atrito estático máximo. Força de atrito estático máximo. Por quê? Porque a partir desse ponto aqui, se eu assoprar, o corpo se movimenta. E na hora que ele se movimenta, essa força de atrito, ela cai e segue constante. Então, esse gráfico aqui, nesse trecho, eu tenho uma força de atrito que é variável. Por quê? Porque essa força aqui é a força de atrito estático. Chega até um ponto máximo e cai. Quando ela cai, ela passa a ser a força de atrito dinâmico. E essa força de atrito dinâmico, ó, vamos voltar aqui, ó. Eu falei para vocês, ela é constante, certo? E estática é variável. E aqui ela é a força de atrito estático. Age em corpos em repouso, mas botei em vermelho aqui, ó. Por quê? Porque é variável, tá? Não tem um valor constante. E aí vem a pergunta, professora, a gente não calcula força de atrito? Claro que calcula. Como que a gente vai calcular? Força de atrito dinâmico, força de atrito estático. A força de atrito dinâmico vai ser igual a μ vezes a normal. O que é esse μ? Esse μ é chamado de coeficiente de atrito dinâmico. É um valor tabelado que não tem unidade, um valor tabelado que indica a rugosidade, indica o quanto as superfícies que você está trabalhando, elas são rugosas. Quanto maior o μ, maior o coeficiente, maior a rugosidade dessas superfícies. E aqui, a força de atrito estático, que é μ, vamos botar o D aqui, ó, μ E vezes a normal. Esse aqui será o coeficiente de atrito estático. Por isso que a gente sabe que a força de atrito dinâmico é maior que a força de atrito estático. Por quê? Porque esses μ's aqui, eles são diferentes. O μ E, ele é sempre maior que o μ D. O coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Por quê, pessoal? Porque aqui eu tenho um encaixe maior das superfícies do que aqui. Então, eu posso ter os dois corpos iguais ou trabalhar com o mesmo corpo em situação diferente. Uma hora ele está parado e uma hora ele está se movimentando. É mais fácil movimentar esse corpo do que tirar ele,
do repouso. Por quê? Porque aqui as superfícies estão bem encaixadas. E aí você vai observar que você depende da normal. Você não depende do peso, depende da normal. Por quê? Porque se você tem um corpo, por exemplo, ele vai ter peso, ele vai ter normal, tem alguém empurrando esse corpo. Eu quero saber quanto vale a força de atrito. Aqui você tem um valor, tá? Situação 1. Se numa situação 2 você tem o mesmo corpo, você tem a normal, você tem o peso, para cá você tem uma força F, para cá você tem a força de atrito, mas tem alguém empurrando esse corpo aqui com uma força externa para baixo, você está comprimindo mais esse corpo no chão, então a força de atrito vai ser maior. Por quê? Observa aqui, ó, você tem a força externa mais o peso, que será igual a normal. Então, agora você tem uma normal maior, você tem uma compressão maior. Então, é como se você encaixasse mais essa superfície. Então, tem que cuidar bem isso, ó. A força de atrito, ela depende da normal e ela depende dos coeficientes que você está trabalhando, certo? Espero que tenham compreendido. Beijo, beijo.